Queridos, tudo bem com vocês? Maravilha! Nós estamos aqui mais uma vez nessa semana para tratar de mais um assunto, para na verdade conversar sobre mais um tema interessante, importante que nós vamos abranger hoje, ou vamos direcionar hoje aqui no nosso canal aqui, Nada Além da Verdade. Convido você para fazer parte, para deixar o seu comentário, a sua participação. Não se esquece, deixa seu comentário aqui embaixo, aperte aí o sininho, deixa aí o seu like e participe aqui juntamente conosco de mais um tema importante para nós discutirmos aqui. Então, com você, nosso canal, Nada Além da Verdade, te convida para fazer parte aqui do assunto de hoje que nós falaremos nesta semana. Então, muito obrigado por você estar conosco. Não se esqueça, continue conosco, deixando aí a sua participação aqui. Sua participação é bastante importante. Gente, não se esqueça, tá? Compartilhe, tá bom? Compartilhe o nosso canal. Vai aí. E se inscreve no nosso canal, você que ainda não faz parte, você que ainda não está inscrito no nosso canal, te convido você para se inscrever no nosso canal e participar. Então, sem mais delongas, um pouquinho quente, sem mais delongas, convido você para mais um tema. Qual que é o tema de hoje? Qual é o tema que nós vamos discutir ou nós vamos conversar nessa semana? Falaremos sobre o tema suicídio não. Suicídio não. Então esse é o tema desta semana. Por que nós estamos tratando desse assunto? O assunto é bíblico? O assunto ele vai entrar no âmbito bíblico? Sim, nós vamos entrar também no âmbito bíblico, rapidamente fazer um comentário rápido e que você possa ser agraciado por intermédio da palavra de Deus e desse comentário, desse assunto que nós iremos tratar aqui. Então, antes de eu entrar aqui, eu gostaria de convidar você para fazer parte, para entrar nesse pensamento, nessa ideia que foi aí colocada, que foi aí discutida e que está sendo aí como princípio aí para combater o suicídio nesse mês de setembro aí, tá bom? Vou ler rapidamente aqui para você uma matéria e depois a gente já entra aqui na questão e já discute rapidamente e encerra aqui o nosso assunto. Mas vamos lá. Nós sabemos que o mês de setembro, né? O mês de setembro ele foi separado um mês para conscientização, que é considerado o mês de conscientização ao combate ao suicídio. Então deixa eu ler para você. Durante o mês de setembro, em todo o país, está sendo realizado a campanha Setembro Amarelo. Então, gente, em todo o país, né, no mês de setembro nós entendemos, ou até mesmo pelo Facebook, pela televisão, jornais, nós vemos aí tendo algumas notícias, né, falando sobre esse tema tão importante que é o tema do suicídio, a depressão, porque, gente, suicídio e depressão eles caminham quase que juntos, porque segundo estudos, né, segundo alguns cientistas profissionais na área de psiquiatria, de psicologia, né, eles descobriram que o gene do suicídio é a depressão. Então a pessoa que ela tá com essa doença, porque na verdade a depressão ela é uma doença psicológica, né? Então a maioria das pessoas que cometeram suicídio, são 3 fatores que nós vamos ver aqui, tá? São 3 fatores e o fator principal, que é o gene da questão, é o transtorno de humor, que é a depressão. Então esse é considerado pelos profissionais da área que é o gene ou a maior causa, né? O gene porque a maior causa é a doença considerada a depressão, ou esse transtorno de humor aqui. Então vamos lá, deixa eu ler aqui para você. Então durante o mês de setembro, né, em todo o país, está sendo realizada a campanha Setembro Amarelo, que visa chamar a atenção da população para o tema do suicídio e como preveni-lo. Então não é somente discutir, tá? Não é somente uma discussão, não é somente sentar, uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, do Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP.
entre as estratégias para alertar o público em geral, costuma-se mudar, olha só que interessante, que coisa legal, né? Costuma-se mudar a iluminação de monumentos para a cor amarela, como o Congresso Nacional, a Ponte de Juscelino Kubitschek em Brasília e o Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Então, são alguns atos, né, que são feitos, algumas mudanças, né, na questão ali da própria paisagem, né, dos monumentos ali mais importantes do país, para que as pessoas venham aí se conscientizar e entender do que se trata, qual que é o princípio daquilo. Então, por isso que aqui que eu tô com essa camisa aqui, né, também com essas amarelo aqui, com essas estrelas aqui também, para entrar também, participar aqui desse mês aqui em questão. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMC, 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. Então, gente, é muito grave. É muito grave a questão e é um número muito expressivo, 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Então, olha só como a coisa é séria. Então, não é 5%, 10%, 50%, não. É quase que a maioria dos casos em si, ele poderia ter sido evitado. Aí é a questão, como poderia ser evitado? Então, se nós entendermos a questão, se nós trabalharmos ou se trabalharem, né, na raiz do problema, você consegue ter uma expressão maior, aí até mesmo, ou consegue evitar a maior parte aí do suicídio. Então 90% dos suicídios poderia ter sido evitado. Dessa forma revela-se a importância de discutir o tema, tendo em vista que uma das estratégias mais eficazes para o combate do suicídio é o diálogo, o qual abre chances para que a possível vítima receba tratamentos adequados. Então, gente, para que a pessoa possa receber uma atenção maior, um tratamento adequado, é necessário abrir um diálogo dentro do assunto. Mas nós estamos falando, né? Nós estamos falando já do ato em si. Nós já estamos, ou já está sendo cogitado, comentado, falado, discutido, até mesmo debatido a questão do suicídio em si. Mas sabemos que, segundo os estudiosos, os profissionais da área, os cientistas na área, eles falam sobre os transtornos, né, os transtornos que nós vamos entrar aqui rapidamente na questão da depressão, que é o ato maior, que é a expressão maior da questão do suicídio aí, que é o gene da questão aí. Mas existe 3 fatores, tá, gente? 3 fatores cruciais para poder se combater, ou a raiz, né? A raiz está aí nesses 3 fatores aqui, e um deles é o mais expressivo aí para ser tratado. Então, transtorno de humor, que esse transtorno de humor nada mais é do que a própria depressão em si, né? Que é a melancolia. Na expressão, né, da depressão antiga, era considerada a melancolia, e a esquizofrenia, que também é uma doença psicológica, já é uma doença mais agressiva na questão, né, a esquizofrenia, e o transtorno de bipolaridade. Então esse transtorno de bipolaridade é quando a pessoa ela tem aí muitas características que diferem. Uma hora ela tem um humor, ou transtornos de humores, né? Então uma hora ela tem um humor, outra hora ela está com outro humor. Então você não consegue descobrir, na verdade, quem está falando, quem é. Então esse transtorno aqui, transtorno de bipolaridade, a pessoa bipolar que, na verdade, ela tem várias personalidades, então ela está caracterizada aí por muitas personalidades, então ele acaba sendo agressivo também e pode acabar tornar a pessoa um suicida, com uma mente suicida. Então, mas o maior aqui, o mais cogitado e estudado
por eles, pelos cientistas, né, pelos os profissionais na área, é o transtorno de humor, né? Esse transtorno de humor que é a depressão em si, tá? Então, gente, eu tô lendo um livro aqui, gostaria de apresentar para vocês, que é do doutor, né? Doutor Neuri José Botega, que é psiquiatra, né? Ele é um doutor em psiquiatria. É um livro bastante interessante, que ele trata, né? Ele trata a questão do paciente, né? Ele trata na questão do paciente, mas também ele trata na questão da família em si. Então não se trata apenas do paciente em si. Ele não trata apenas do paciente, ele trata também dos parentes, né, das pessoas que estão ao redor daquela pessoa que está com depressão ou está deprimida. Que é deprimida no sentido de uma depressão mais maior, né, que leva a pessoa a essa doença grave. Gente, existe 2 tipos de depressão, ele trata aqui nesse assunto, tá? E não é a depressão mais expressiva, que é a questão que nós vamos entrar aqui, que é o perigo, né? Que é a depressão no âmbito da doença já. Então você está deprimido, às vezes não caracteriza que você está com a depressão mais agressiva, tá bom? Mas vamos falar rapidamente aqui, tá? Para nós podermos entender e fechar aqui o assunto, tá? Então, primeiro eu gostaria de ler, né, sobre a depressão. Tá? A depressão ou transtorno depressivo maior, que é a mais agravante, a mais perigosa, que leva a pessoa até cometer, né, o suicídio, essa depressão maior aqui, é uma doença comum e séria que afeta negativamente como você se sente. Então, olha só que coisa importante para entendermos. Então, o transtorno, esse transtorno, né, de humor aqui é uma questão mais agravante, mais agressiva. Então, ela afeta diretamente o humor da pessoa. Por isso que é chamada de bile negra, né, segundo os estudiosos, né, eles falam que a questão, né, da depressão, ela era tratada como uma bile negra, tá? Porque ela trata direto no humor mais escuro, aí, mais obscuro. Como pensa e como age, também é tratável, tá? Então ela é tratável. A depressão também é tratável. Provoca sentimentos de tristeza, perda de interesses em atividades que em momentos trazia prazer. Então, gente, ela tem algumas características que nós vamos entender aqui, mas quando você vê que a pessoa, né, que tinha um costume, né, que provavelmente nós entendemos a pessoa pelos costumes que ela tem. Então nós podemos entender a pessoa, ou conhecer, né, a pessoa que vive do nosso lado, que nós convivemos com ela, porque nós vemos aí que essa pessoa ela tem costumes que durante o dia a dia você vai compreendendo, e você vai convivendo com ela e você vai vendo. Então, quando você vê que esses costumes, que essas práticas costumeiras da pessoa vai mudando, aquela rotina que nós praticamos, né? Porque nós somos pessoas, o ser humano são pessoas rotineiras. Então, quando você vê a pessoa mudando aí o seu comportamento, a sua rotina, você vê que alguma coisa errada está acontecendo. Aqui ele coloca sobre a questão das atividades comuns. Então você vê que aquelas atividades comuns que a pessoa tinha, ela começa a deixar de lado, tá? Ela começa uma vivência maior com as pessoas, ela começa a se isolar, começa a deixar de lado algumas práticas. Então você tem que começar a ficar de olho e ficar atento às práticas que essa pessoa ela tinha. Então vamos lá, vamos para os sintomas, tá? Sintomas na questão da depressão aqui. Sintomas de tristeza, a melancolia, tá? Os sintomas de tristeza, a melancolia. A perda de interesses nas atividades normais, que nós falamos aqui, né? Que quando a pessoa ela entra no estado de melancolia profunda, né? Ou de tristeza profunda aí, ela perde aí
a sensibilidade às atividades normais. Então ela abandona as atividades normais. Só que, gente, para você entender isso, os profissionais na área, eles falam que tem um período, né? Não é somente você deixar aí de fazer algumas práticas e tudo bem, você já está com depressão. Não, existe um período, né, que é contado, que é observado pelos profissionais, pelos psiquiatras, psicólogos, né, terapeutas, que você precisa atingir aquele limite daquelas dificuldades ou daqueles abandono daquelas as necessidades que você tinha ou daquelas práticas que você tinha para você ser caracterizado como uma pessoa com depressão. Mas então a perda do interesse das atividades normais, perda dos prazeres que tinham com as coisas do dia a dia. Então, perda, né, deixa, né, de lado alguns prazeres que você tinha, algumas satisfações que você tinha no decorrer do seu dia, ou até mesmo do mês, do ano. Então, tudo aquilo que você praticava, que você gostava de fazer, você vai abandonando aí algumas práticas. Problemas emocionais variados, então começa-se também, né, alguns problemas emocionais, alteração na apetite, perda de peso ou ganho não relacionado, né? Então, a pessoa que tem que engorda demais, né? Pessoa que engorda demais, tem pessoas que têm um problema de tireoide, né? Que tem a hipotireoide, aquela que engorda e uma que emagrece. Então ela acaba engordando demais, só que cuidado também com esse sintoma, que também ele tem uma contraindicação dentro desses sintomas também, que pode caracterizar outras doenças também, que é semelhante à doença da depressão, tá bom? Então, problemas para dormir, insônias ou dormir demais. Então esses são características, ou são coisas características, né, da pessoa que também está sofrendo insônia, ou dorme demais, ou acaba não dormindo nada, né? Perda de energia ou aumento de fadiga. Então também, principalmente aquelas pessoas que praticavam esportes, né? Essas pessoas que são acostumadas a praticar esportes, ela acaba perdendo essa energia, ou até deixando de lado de praticar, porque ela se sente fadigada, se sente cansada, e aí acaba só querendo cama, só querendo dormir. Então tem que ficar esperto com essas características aí desses fatos que abrange aí. Dificuldades para pensar, concentrar-se ou tomar decisões. Então mexe com o seu psicológico, logicamente que vai mexer com a sua cabeça. Então você tem dificuldades, né? A pessoa tem dificuldades no raciocínio, aquela pessoa que tinha raciocínio muito rápido, né? Conseguia pensar rapidamente, fazer coisas rápidas com o cérebro, ela acaba perdendo, se tornando mais lentas, mais dificultoso, né, para alguns raciocínios que a pessoa tinha. E pensamentos suicidas. Então, olha, a gênese aqui do suicídio é a depressão. Então, a pessoa que está com depressão, ela acaba tendo pensamentos suicidas aí. A duração dos sintomas para ser caracterizado depressão. Então, olha, como eu disse, né, que existe uma duração, um período que é analisado, é visto pelos profissionais, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, né, principalmente pelo psiquiatra que trata mais nessa questão dos medicamentos aí para poder caracterizar a pessoa com depressão. A duração dos sintomas para ser caracterizado depressão. Os sintomas devem durar pelo menos 2 semanas para um diagnóstico de depressão. Então, gente, dando meio equiparados ao problema de depressão, ou até mesmo torna a pessoa um pouco deprimida. Então, o problema de tireoide, tumor cerebral, ele também acaba causando aí, né, alguns problemas de saúde que até leva a pessoa a acreditar que ela tem depressão. Deficiências de vitaminas. Então, a deficiências de vitaminas também acaba trazendo aí a um entendimento. Você ler, né, estudá-lo, a linguagem do corpo, o que você precisa saber. Então ele mostra algumas linguagens corporais aí que você pode
conseguir entender o outro em alguns sinais aí, tá bom? Não é 100%, mas essa pessoa ela pode ser beneficiada. Por quê? Porque a questão espiritual, né, na questão espiritual, ela tem uma força maior. Ela tem uma força maior, porque a ajuda espiritual, ela pode te tirar dessa situação, ela pode te ajudar a dar uma guinada, né, nessa dificuldade que você tem de se relacionar, porque a questão da religião não é somente você acreditar em alguma coisa, não. A questão religiosa não é só você ter uma fé, não, é uma relação, é um relacionamento. Então, quando o Salmo 133 ele fala sobre isso, ele fala sobre a questão do relacionamento. Ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Então você vai ver que dentro desse salmo, ele fala numa questão de uma união entre pessoas. Então viver em união, logicamente que não estou tratando aqui de uma instituição, não estou tratando aqui de ministérios, de igrejas, não. Estou falando de pessoas, igreja como pessoa, seres humanos. Então quando você se relaciona, quando você tem pessoas ao seu lado para te ajudar, né, é o que o Salmo diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então você vê que a ajuda, né, a ajuda familiar, a ajuda dos parentes, amigos, então você acaba aí tendo uma força maior para você conseguir sair dessa dificuldade, sair dessa depressão. Dessa depressão aí. A vida humana é muito importante para atual ordenamento, para o atual ordenamento da questão. Então você vê que a vida humana é muito importante. Se conta, vamos dizer assim, o mais principal, logicamente que o cuidado com o ser humano, o cuidado com a pessoa, por isso que essa preocupação ela tem sido alarmante, né? Tem sido alarmante esses casos, e a preocupação com isso ela tem sido maior aí. Então, para nós fecharmos aqui, deixa eu só falar algo aqui, que eu estava falando na questão espiritual, né? Mas deixa eu só falar algo aqui do livro aqui na página 83, na página 83, ele vai falar assim, a vida espiritual, tá? Ele fala assim, ó, muitas pessoas deprimidas conseguem manter um fio de esperança ao reforçarem a espiritualidade e a prática religiosa. Essa última, em geral, inclui a participação em cultos e reuniões de fiéis, o que também pode ajudar. A espiritualidade e a prática religiosa fortalece a esperança, bem como a sensação de pertencimento, de estar unida a um Deus redentor e a outras pessoas que compartilham da mesma fé, mas há algo muito sofrido que pode acontecer na vigência de uma depressão grave. Perder a fé ou senti-la enfraquecida e você pensar-se incapaz de alcançar a cura. Se você está deprimido e se sente assim, não se culpe, é a depressão. Então, olha, então você vê que a questão da depressão ela pode tornar, né, quando a pessoa, principalmente quando a pessoa é religiosa, e nós vamos falar rapidamente sobre isso, principalmente quando a pessoa ela é religiosa, e ela tem muitas coisas, muitas coisas que ela tem desenvolvido, muitos trabalhos, ela está envolvida com muitas questões dentro ali mesmo, até mesmo dentro da religião, principalmente quando a pessoa tem cargos aí de pastores, né? Ela desenvolve projetos, muitos trabalhos dentro ali da instituição. Então acaba que essa pessoa ela se torna muito pressionada, vamos dizer assim, e com essas dificuldades.
capítulo 5, verso de número 7, ele vai dizer assim, ó: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mantenha-se sóbrio e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e como leão que ruge procura alguém para devorar. Então, o conselho aqui do apóstolo Pedro é você deixar toda a sua ansiedade. A ansiedade, ela nos leva, né? A ansiedade, ela é um mal. Ela é um mal que nos faz querer, né? Querer as coisas, querer tratar as coisas muito rápido, de uma forma tão rápida que você acaba se frustrando. Então, a ansiedade, ela nos leva muitas das vezes a se frustrar. Então, as pessoas que são ansiosas demais, que têm aqui aquela ansiedade tão intensa, elas acabam se frustrando com algumas coisas e acaba levando a pessoa à depressão. Então, quando ele foge ali, né, de Jezabel, ele vai para aquela caverna e você vê ali que ele entra naquela caverna e ele fica ali escondido por alguns dias ali, e ele estava numa ansiedade, numa ânsia tão profunda que ele acaba pedindo a morte. Então você vê que ele quer até mesmo tirar a sua própria vida ou a morte para poder se livrar daquela perseguição. Então você vê que a questão da depressão, ela não é algo novo, tá? Então nós temos que ter cuidado aí, amém? Então, para nós encerrarmos, nós vamos já fazer aqui os nossos agradecimentos, né, a todos, que você possa cuidar, né, que você possa olhar, que você possa observar nessa questão da depressão, para que não venha acontecer o pior, porque a depressão, ela é uma doença grave, porém é uma doença que tem cura, não é uma doença incurável, não é uma doença que você pode dizer, olha, não tem cura, acabou para essa pessoa, não tem mais jeito. Não, é uma doença que ela tem cura, ela pode ser curada, e você pode estar ajudando a pessoa com depressão. Então você, familiar, a família, né, que está do lado, ela pode estar ali ajudando, ela pode estar cuidando para que essa pessoa venha se libertar, se livrar dessa doença. Então, a questão do suicídio, a questão da depressão, elas podem ser evitadas. A depressão pode ser curada e o suicídio pode ser evitado. Lembrando bem, voltando aqui na matéria, lembrando bem que 90% do suicídio poderia ter sido evitado, porque se tivesse tratado, se tivesse percebido, se tivesse cuidado de uma forma maior. Então, por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela, né, junto com outras valorização da vida, o Conselho Federal de Medicina, então junto com essas outras organizações, elas escolheram, né, separaram esse mês, o mês de setembro, tá? Esse mês, desde o dia 1º de setembro até o último dia do mês, é separado ao mês de combate, né? O mês de preservar a vida, o mês de combater ao suicídio e de conscientização à depressão e ao suicídio, porque muitas pessoas têm se suicidado. Nós temos visto aí, gente, não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando, não estamos aqui querendo, achando graça ou achando engraçado. Não, isso não é uma brincadeira. A depressão, o suicídio, o suicídio, essas doenças psicológicas, elas não são brincadeira, elas precisam ser tratadas. Mas não tratada quando já não tem mais jeito. Então você vê que quando chegou ao ponto da pessoa se suicidar, é porque se deixou chegar ao extremo. Mas existe tratamento, sim, existe cura e existe prevenção. Então, se for tratado a questão da depressão
na sua raiz, né? Se for tratado a questão da depressão na sua raiz, você pode evitar o suicídio. Mas existe mais dois princípios, claro, existe mais dois princípios, mas o índice maior de suicídio no Brasil e no mundo é por motivo da depressão em si. Então a depressão ela é o gene do suicídio. Então, através da depressão, através dessa questão de depressão maior, né, que é a depressão no seu âmbito mais agressivo, pessoas acabaram tirando a sua vida. Então, se tivesse cuidado, tratado, talvez essa pessoa poderia estar hoje juntamente com você. Nós vimos um caso na mídia, né, de uma youtuber, né, que por causa do seu casamento ali, logicamente não estamos aproveitando nada, não estamos se aproveitando aqui, só dando um exemplo do fato, né, mas essa moça, ela poderia ter sido a sua vida poderia ter sido preservada, poderia ter sido poupada. Ela sofreu por muito tempo com a depressão? Sim, sofreu. Mas muitas vezes, gente, se trata como tipo a pessoa, frescura, olha, sai dessa, os conselhos, né? Alguns conselhos que são dados para a pessoa que está com depressão. Olha, você não pode ficar assim, sai dessa, né? Você é maior do que isso. Olha, sai desse quarto, vem para cá, vamos sair, vamos, viu? Isso é você fazer parte, sim, é você fazer parte, mas não é dessa forma. Não é dessa forma, querendo incentivar a pessoa a sair ou querer falar que a pessoa, olha, você é mais forte que isso, sai dessa, você não pode ficar assim, querendo, né, tipo, arrastar, puxar a pessoa, não. É você tentar compreender, tentar estar com ela nesse momento difícil. Você não vai conseguir arrancar da pessoa com as próprias mãos a questão da doença, né? Logicamente que vai ser um tratamento, segundo os psicólogos, é um tratamento progressivo, a pessoa não se livra da depressão assim de um dia para o outro, eu acho que é um período, né, de um tratamento, e só que ela pode se livrar, ela tem toda a chance de se livrar, mas o maior e o mais bonito é saber que se a pessoa for tratada, se a pessoa sair dessa, ela não chega, pelo menos a pessoa com depressão, ela não chega a se suicidar. Então, por isso que é conscientizado, principalmente no mês de setembro, e nós estamos aqui tentando passar a nossa mensagem no mês de setembro, esse mês aqui de combate, de conscientização ao suicídio, para que você não se suicide, porque a sua vida é maior do que a morte. Então, viver é melhor, estar vivo, estar respirando, estar junto com a sua família, com os amigos, com aquilo que você mais gosta de fazer, eu acho que é melhor para você poder superar tudo isso. Então, e Deus, Ele tem um plano para você. Jesus, quando morreu naquela cruz, quando Jesus abriu os braços, Ele olhou para todos nós, Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então, a pessoa que tenta cometer suicídio, infelizmente, ele está fora de si, ele não está sabendo o que está fazendo, mas você pode sim valorizar mais a sua vida e ter consciência de que viver é melhor do que morrer. Então, o meu conselho aqui, Jesus te ama, Jesus ele quer te salvar, ele quer algo melhor para você, e você pode ser abençoado por Deus, mas estar também vivendo essa bênção aqui, amém? Então, não se esqueça, deixa aí a sua participação, deixa o seu comentário aí, faça parte aqui desse canal, e você que quer deixar uma mensagem, deixe a sua mensagem em conscientização a esse assunto tão sério, tão preocupante, e que pode, gente, isso pode afetar qualquer um. Pode afetar qualquer um, pode afetar a minha família, a sua. Muitas das vezes as pessoas, problema de que, eu não tô nem aí, problema deles, problema deles lá, não é na minha casa mesmo, mas não se esqueça que isso pode atingir também. A depressão, ela pode atingir a nossa família, a sua, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é miserável, não importa se você é cristão, se você é ateu, se você não tem religião, se você não tem fé, se você não tem nada. É uma doença que ela pode atingir a qualquer
você pode ser branco, pardo, japonês, negro, amarelo, você pode ser homem, você pode ser mulher, criança, adulto, homossexual, pode ser lésbica, pode ser o que for, ela não escolhe cor, gênero, raça, tribo, você pode ser índio, você pode ser xamã, você pode ser o que for. É uma doença que ela não escolhe, ela não é aquela doença, não é a doença que escolhe, olha, eu vou só pegar nos pardos, nos índios, não, não. Não é assim. Ela pega, ela chega e ela destrói. É uma doença que ela destrói a pessoa, destrói não somente a pessoa que entrou em depressão, que se suicidou, não. Ela destrói a pessoa, destrói a família, amigos, ela destrói a sociedade, ela destrói o país, ela destrói o mundo. Então que você possa ser misericordioso, que você possa ter misericórdia do seu próximo, porque quando nós temos misericórdia do próximo, nós queremos ajudar, queremos fazer parte desse combate aqui. Então, esse é o meu recado, que você possa ter misericórdia do seu próximo. E você que está com depressão, que for assistir isso aqui, você possa ter misericórdia da sua vida também, porque tem pessoas que estão orando por você, tem pessoas que estão preocupadas com você, e esse é o porquê que nós estamos fazendo isso aqui. Porque nós nos preocupamos com você, temos orado por você, e a sua vida, ela é importante para nós e para Jesus, e para você também. Valorize ela. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Não se esqueça, deixe o seu joinha, deixe o seu like aqui embaixo.